H em adulto. Confesso que eu tô curiosa com essa pauta, viu? Porque eu sempre tive, né, aquela desconfiançazinha, sabe? Que eu posso ser aí uma TDAH. Será, gente? Para falar sobre isso, uma especialista, claro, ela sempre linda e maravilhosa, a doutora Francine Mendonça. Vou bater palma pra você, pessoal. Bem-vinda, meu amor. Obrigada, bom dia. Vamos falar então sobre um tema que está tão em voga no meu consultório como neurologista. As pessoas estão indo muito. Olha, doutora, eu estou com dificuldade de atenção, de focar, de concentração. Meu trabalho está comprometido. Será que eu tenho TDAH? Todo mundo está indo no tal do Google e está se identificando com algumas características. Então, quando a gente chegou hoje, né, que a gente se encontrou aqui nos bastidores, eu falei, nossa, adorei o tema. Ela, Gi, muita gente me perguntando, tô com dificuldade de concentrar, não consigo ler o livro inteiro, não consigo me concentrar só em uma coisa. Será que eu tenho TDAH? E hoje o Google, né, vai lá e responde. É perigosíssimo, inclusive. Mas está no ar o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça. Boa. Doctor, como que a gente... Primeira pergunta. O que é o TDAH? Como que a gente consegue saber se a gente tem esse negócio, esse troço? Excelente, Gi. Quando a gente fala em TDAH, essa sigla significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, geralmente, na criança, vamos lá, a gente coloca uma tríade, não é? Que é déficit de atenção, impulsividade e hiperatividade. Essa hiperatividade, no adulto, a gente já muda um pouquinho. A gente coloca inquietude, tá? E no adulto, a gente coloca ainda mais. Problemas na função executiva, geralmente aquela função do trabalho, tá? E alterações emocionais. Então, não só as três características, não é? Lógico, cada pessoa pode ter prevalência mais da desatenção, mais da hiperatividade, não precisa ter todos os critérios, tá? Mas no adulto a gente ainda coloca mais essas dificuldades do trabalho e emocionais, habilidades os emocionais. Critérios, hiperatividade. Ótimo. Né? Quais são os critérios que a gente pode analisar e falar, ai meu Deus, será que eu tô com isso? Eu tenho dificuldade de concentração. Vou dar um exemplo. Eu começo a ler um livro. Se o livro não me interessa muito, eu logo desinteresso. Eu tô vendo alguma coisa, passou o mosquito aqui, eu vou junto com o mosquito. É uma loucura para ficar aqui. Mas apresentando o programa, eu tô aqui, totalmente presente agora. Até porque senão eu nem conseguiria, né, apresentar, porque tem muita coisa acontecendo, eu tô... E aí eu fico em dúvida se tem, se não tem. Gente que tá assistindo a gente agora também, que né, na hora de executar a função consegue parar, mas na hora de ler um livro, prestar atenção no filme, às vezes tem dificuldade. É muito interessante o que você coloca, porque para se ter o diagnóstico, a gente precisa não só ter as características, não é? Transtornos atencionais, enfim, questão da inquietude, da hiperatividade, mas também que essas disfunções gerem problemas em vários setores. Por exemplo, na escola, no trabalho, na relação com a família, nas amizades. Então, nós temos um comprometimento de pelo menos 2 setores da vida. Então, é diferente, por exemplo, você fala, não, quando eu vou ler um livro, mas aqui no trabalho eu estou super focada, super concentrada. Sim. Então, você vê, em casa, talvez, para ler um livro que não interesse tanto, você desfoca. Mas no seu trabalho, você está focada. Então, assim, quando a gente fala no TDAH, a gente fala em comprometimento global, né? Tá. A dificuldade de executar as funções. Tanto do trabalho, tanto em casa, quanto na família. Então, nós temos repercussões que não é só em um setor da vida, entendeu? É essa a questão. Tem muita gente que alguma atividade, talvez, que não seja tão interessante, tem uma dificuldade de concentração. Outra coisa, tem pessoas que têm os diagnósticos diferenciais também. Tem pessoas que não dormem tão bem, têm insônia. Isso vai comprometer a atenção. Tem pessoas que são mais ansiosas, têm transtornos ansiosos, não é? Que não é o... Muita coisa, né, doutora? A gente tem que avaliar, né, delicadamente, digamos assim, porque são muitas coisas. E hoje em dia, eu acho que o mundo que a gente está vivendo facilita todo mundo para ir para esse lugar e achar até que tem TDAH, porque é tanta informação, né? A gente tem que dar conta da rede social,
a gente tem que dar conta do namoro, do casamento, a gente tem que dar conta do trabalho, da maternidade, por aí vai. E tem que se antenar, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, essa coisa é isso. A atenção, gente, principalmente a atenção, mas lógico tem outros fatores, ela tem várias influências. Sempre falo quando o paciente chega no meu consultório, doutora, eu estou com problema de atenção. Então, primeiro eu pergunto como é que está a questão do sono, eu pergunto como é que está, se ele está tendo do multitarefas, né? Porque muitas vezes tem uma demanda excessiva no trabalho e o multitarefas, ele tende a ter déficits atencionais, a pessoa faz várias coisas ao mesmo tempo. Eu pergunto como é que estão os exames de laboratório, por exemplo, se estão atualizados, porque uma alteração de tireoide, uma alteração de vitamina pode gerar déficit atencional. Eu pergunto se ele tem um diagnóstico psiquiátrico, se ele faz algum tratamento psiquiátrico, se ele usa alguma medicação, porque tem medicações para antidepressivos, medicações para dormir, que geram comprometimentos atencionais. Então, assim, tem vários fatores que geram déficit de atenção. Tá? Mas quando a gente fala em TDAH, o TDAH no adulto, a gente fala em características desatencionais, existem critérios, logicamente, né? Quando a gente fala em desatenção, a gente fala em dificuldade de focar, de continuar tarefas, distração com estímulos mínimos, erros por descuido, tá? Por exemplo, você está com uma pessoa conversando e no adulto, você devagar, né? Tá ali, mas está pensando em outra coisa, não consegue se concentrar. Isso Nossa, pode acontecer. eu tenho, né? Tô aqui, mas é normal, eu tô aqui prestando atenção. Tô vendo se o João vai falar alguma coisa aqui, o diretor. Eu tô vendo o que tá acontecendo aqui. Eu tenho praticamente os olhos assim, ó. Que, tipo, é meio que a gente vai trabalhando isso. E querendo ou não, a gente leva isso pra vida, né, fora daqui. Porque a gente acaba trabalhando esse sentido dessa maneira. Ó, eu tô vendo vocês aí. Mentira, tô vendo. Propícia a ter desatenção, né? E achar que tem TDAH, na verdade, porque está tendo uma multitarefas. Sim. Atenção no João, percebendo que está, né? Mas hoje em dia todo mundo, é difícil quem não tem multitarefa, né, Dó? Exatamente, Assim. por isso que existem questionários específicos para o TDAH, como eu falei. Tem o transtorno de atenção, que são essas alterações que eu coloquei. Pessoas que têm déficits atencionais têm tendência a ter mais multas de trânsito, erros no trânsito. Pode acontecer multa de também. trânsito também. Nossa, que é perigoso deixar uma coisa no fogão e fazer outra coisa e esquecer. Isso, esquecer, ter mais propício a acidentes, a lesões no trabalho, Sim. problemas. Isso pode acontecer. Tá. Outra coisa, as pessoas que são impulsivas, por exemplo, o TDAH no adulto, né, a impulsividade no adulto, pode se manifestar com verbalização. Por exemplo, você ser impulsivo e falar alguma coisa dentro do seu relacionamento e causar rompimentos prematuros de relacionamento, ou mesmo no trabalho, não é? Você ter comportamento, verbalizar alguma coisa, até se demitir, que acontece no TDAH, sem ter outras opções. Isso faz parte de uma impulsividade. Então, tá? a impulsividade também é outra característica, né? Além da hiperatividade, da dificuldade de foco, a impulsividade também é uma característica de quem tem TDAH. A hiperatividade também, quando você coloca, tem pessoas que são mais inquietos, não conseguem ficar parado. Tá? Tem pessoas que têm a tendência de interromper você na sua fala, você está terminando de falar, eu já estou interrompendo, ou mesmo você está terminando de perguntar, eu já estou te respondendo, tá? Então, a hiperatividade no adulto, diferente na criança. A criança, ela tende a ter mais aquela parte motora, né? Ela sai correndo, escala, né? No adulto, a gente já se manifesta mais por uma inquietude, ele fica inquieto, ele balança a perna, ele não consegue ficar parado numa cadeira, ele não consegue ficar concentrado numa reunião, ele sai, ele levanta, tá? Então, isso pode acontecer. Mas veja, é um conjunto de coisas, de sinais e sintomas que deve estar presente em vários setores da vida, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, como eu falei, na família. Até nas relações interpessoais, Relações interpessoais. Vai conversar com uma amiga, não deixa ela falar. Amiga, deixa eu te contar. Aí ela começa a falar, não, mas eu quero te contar aquilo. Tem muita gente mesmo. assim, né? E assim... E como que é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico geralmente é por critérios. A gente tem escalas de avaliação, questionários de avaliação, que podem ser aplicados a nível ambulatorial. Logicamente, a gente tem que fazer todo um estudo, como eu falei, avaliar o sono, medicações, contexto, avaliar transtornos psiquiátricos que podem ser diagnósticos diferenciais, tá? E lembrar também que, geralmente, as pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção, elas podem ter
transtornos psiquiátricos decorrentes disso. Então, pessoas que têm o TDAH, ele se torna disfuncional, a vida se torna desorganizada, então ele pode ter o transtorno depressivo, ele pode ficar ansioso naquelas tarefas que são mais burocráticas, porque ele vai ter dificuldade de atenção. Então, ele pode estar propenso ao uso, né, ao distúrbio do uso de substâncias, né, que podem causar mal, ele pode ficar mais irritado, ele pode ter explosões de raiva, ele pode ter intolerância à frustração. Então, tem uma questão emocional que pode ser decorrente dos déficits, né, que ele carrega de atenção, hiperatividade e impulsividade. E como que é o cérebro dessa pessoa que tem o TDAH? Ótimo. Deve ser aquela linha, né? Tipo o meu cabelo, gente. Deve ser igual ao meu cabelo. Assim, no diagnóstico TDAH, geralmente a gente não lança mão de exames de imagem, tá? Mas já existem estudos que colocam alterações funcionais cerebrais em regiões específicas do cérebro. Além disso, existe um distúrbio, né, de mensageiros do cérebro, que a norepinefrina e a dopamina estão alterados em quem tem TDAH. Tanto que, não vamos falar hoje, mas no próximo quadro vamos falar de tratamento, mas as medicações que estão disponíveis para o tratamento, elas disponibilizam esses mensageiros no cérebro, em áreas relacionadas ao foco, ao autocontrole. Isso pode acontecer. Tem terapia para isso? Assim, eu percebo que não fui diagnosticada, tá, gente? Mas assim, quando eu faço meditação, quando eu pratico atividade física, quando eu tenho uma boa noite de sono, melhora muito a minha distração, falta de foco. Logicamente, muitas vezes são mudanças de estilo de vida, né, Gi? E outra coisa interessante é que, assim, por que eu não descobri na infância? Será que existem estudos que mostram o TDAH só no adulto, tá? Se eu preciso colocar para vocês, mas muitas vezes, o que é que acontece, Gi? Na escola. Na escola a gente tem regras, né, mais definidas, a gente tem aquela prova na data certa, a gente tem aquele livro que tem... Então, as coisas são mais definidinhas. Então, muitas vezes a criança, ela não é perceptível o déficit na criança. Mas quando ela passa na faculdade, no trabalho, que muitas vezes não tem esse sistema de regras fixas, esse sistema mais sólido, que você precisa de uma motivação, né, de uma capacidade organizacional muito grande, que você tem uma maior demanda, é aí que vão aparecer esses sintomas. Nossa, deve ser muito difícil detectar um TDAH numa criança, né? Depois você traz sobre isso, porque a criança é muito ativa, né? Tem muita energia, por exemplo. Então, sabe, entender que é a energia mesmo da criança e saber que é o TDAH é um desafio para os neurologistas, né? Não deve ser fácil diagnosticar. É um desafio, a gente precisa de avaliações da escola, a gente precisa da observação dos pais. Muitas vezes nós lançamos mão de uma avaliação neuropsicológica, que testa as habilidades cerebrais. Então, assim, é uma análise completa para a gente poder dar um diagnóstico, além disso, de um acompanhamento, né? E na criança, lógico, tem os diagnósticos diferenciais. Passa de mãe para filha, por exemplo, assim... Ai, Pietra tá aí falando isso. A minha filha, por exemplo, não tá aqui agora. Eu trouxe ela hoje, tá por aí correndo. E todo mundo fala, meu Deus, ela tem a mesma energia que você, não para quieta. Dá para passar de mãe para filha? Não. Olha, existe uma tendência genética, sim, tá? Então, por exemplo, quem tem pais com TDAH tem uma chance de 2 a 8 vezes mais de desenvolver o TDAH, tá? Também são feitos estudos em gêmeos. Existem genes que já são catalogados que determinam uma predisposição a se ter TDAH. Então, tem uma característica familiar, sim. Você que tem o seu familiar com TDAH, existe uma probabilidade maior de você desenvolver. Isso pode acontecer. A doutora separou um documentário aí do Netflix, que a gente vai colocar para vocês, falando sobre o TDAH. É isso? Tem aí o documentário? Na verdade, é do tratamento do TDAH. É do tratamento? Chama Take Your Pills, tá? É muito interessante esse documentário, fácil para quem quer assistir. Fala um pouquinho das características do TDAH, quando surgiu... Take Your Pills, tá? Take Your Pills. Vamos ver, gente, fiquei curiosíssima. É fácil, ó. Quando surgiu o tratamento, e na verdade tem pessoas que, né, a gente vai falar de tratamento mais na frente, mas a questão do doping intelectual, tem pessoas que não têm, tem só
quer otimizar o seu funcionamento no trabalho e querem fazer, né, esse tipo de tratamento, querem usar essa medicação de forma indevida, mas não estão cientes dos riscos. A gente vai trazer um próximo quadro aqui para falar dos riscos do tratamento, quando tratar e se existe só a medicação, quais as outras terapias que podem ajudar no TDAH. Então no próximo bloco a gente traz o tratamento. Isso. Obrigada, até a próxima. Sempre trazendo temas super importantes, relevantes. Instagram da doutora, minha gente. Doutora Francine Mendonça. Vamos colocar o Instagram da doutora. DRA Francine Mendonça, Olha aí, doutora o Instagram Francine dela. Mendonça. Tem muita coisa que do linda programa. praiana ali, gente. Porque eu fui e voltei para Terrinha esse final de semana. Foi visitar a mamãe, né? Antecipadamente. Antecipadamente, Eu tô indo exatamente. na sexta-feira. Olha lá, o Instagram da doutora, vários temas importantes, bastidores. Mandem suas dúvidas, tá bom? E todos os vídeos que a gente faz aqui, né, os programas, eu divulgo um pouquinho no Instagram e no YouTube, chama Neurologia Sem Neurose, tá bom? Deem uma olhadinha também, tem os quadros completos, tá bom? Obrigada.